Tranquilidade. Questão de número 5 diz assim. Isso, artigo 22, positivo. Perdão, pessoal. Hoje eu tive febre, tô com a garganta inflamada, enfim. Mas quando eu olhei, falei, lei de licitações, eu falei, só isso para tirar essa moleza do corpo, né? Falei que dia da semana é sexta-feira, à noite, licitações, eu falei, eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Sério mesmo, eu tive febre hoje durante o dia, mas estou aqui. Quando eu olhei para minha agenda, falei, lei de licitações, eu falei, opa, estou melhor. Estou melhor. Questão número 5. Diz assim, em razão do princípio da competitividade, uma licitação não pode adotar medidas que dificultem a natureza competitiva do certame. Bota. Princípio da competitividade para tudo. Para estudar os princípios que regem a licitação, o ponto de partida é o artigo 3º. E ó, sabe aquela listinha de 10 artigos mais importantes? O 3º estaria na minha lista também. Então fica ligado aí que o artigo 3º é importantíssimo. É o néctar, hein? O artigo 3º é o néctar, é o suprassumo do amor, beleza? É a última Coca-Cola gelada do deserto do Saara, beleza? Então, importantíssimo esse artigo 3º. Agora, esse artigo 3º da Lei 8666, ele cita expressamente alguns artigos, alguns princípios, como o da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, o da vinculação ao instrumento convocatório, o julgamento objetivo, a probidade administrativa. Agora, existem outros princípios que não estão expressos ali, mas a doutrina cita como tais. E a doutrina celebra esse fundamento como um princípio. Vou dar um exemplo aqui. Vocês já ouviram falar da adjudicação compulsória? A adjudicação é o ato de atribuir o bem licitado ao licitante vencedor. É um dos atos do procedimento licitatório. A doutrina entende que a adjudicação é um princípio. Na lei ela não está elencada como um princípio. A lei fala sobre a adjudicação, mas ela não cita como princípio. É um princípio a ser observado? É. Enquanto for válida, a adjudicação, a administração não pode contratar com outro senão com o vencedor. Todo mundo já deve ter ouvido isso. Aliás, a palavra adjudicação, uma palavra, quando o cara estuda licitação, o cara pensa assim, pô, nunca ouvi falar dessa palavra. Já ouviu sim? Adjudicação. Lembra aquela música do Claudinho Bochecha que dizia assim, se o destino adjudicar... Eles tinham acabado de fazer o módulo de licitações e contratos e fizeram, e puderam compor aquela música. Então, o que Claudinho Bochecha diz? Se o destino adjudicar, se o destino atribuir o bem licitado ao licitante vencedor. Foi isso que o destino fez, fechado? Então, no final da licitação, o destino atribuiu o bem licitado ao licitante vencedor. Teve gente que cantou essa música a vida inteira e nunca entendeu aquela palavra. Não é verdade? Gente que cantou aquela música, se o destino adjudicar, o que é isso, cara? É adjudicar. Veja como a lei de licitações ajuda até a compreender a música popular brasileira. Então, pessoal, beleza? Maravilha! Ele está falando aqui no princípio da competitividade. Mas se é princípio, é... O professor Celso Antônio Bandeira de Melo fala nesse princípio. Importantíssimo isso. O Celso Antônio Bandeira de Melo, embora a competitividade não esteja expressa na lei como um princípio, o Celso Antônio Bandeira de Melo trata como um princípio. E isso é essencial. Por quê? Porque aqui a gente vai observar que os princípios da impessoalidade e da isonomia trazem, por exemplo, os impedimentos a preferências injustificadas. Existem momentos na licitação que a lei apoia, né, a situação de preferência, situações específicas. O próprio artigo 3º fala de margem de preferência, né, fala de critérios de desempate, o estabelecimento de preferências como critérios de desempate. Só que o procedimento não pode, por causa disso, violar a isonomia, a impessoalidade, e aí entra a competitividade. O que diz esse princípio da competitividade? A administração deve estimular e não frustrar o caráter competitivo. Então, a administração deve estimular a competitividade e não frustrar o caráter competitivo do certame. Ok? Então, muito importante esse princípio. Nota, mas se não tiver competitividade, não é uma coisa grave. É assim. Para começar, o artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1, repetindo, artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei 8666,
já traz uma base bem interessante para que você entenda que a competitividade é importante. Veja o que ele diz. Ele diz assim: é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo. Eu pergunto, frustrar o caráter competitivo é permitido ou é vedado? É vedado, já começa daí. E as consequências podem ser graves. Dá uma olhada no que diz o artigo 90, artigo 90 da Lei 8666. Veja só o que diz o artigo 90 da 8666. Dos crimes e das penas, frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. Pena, detenção de 2 a 4 anos e multa. Pergunto, frustrar o caráter competitivo numa situação específica pode, dependendo do caso, ser enquadrado como crime? Sim ou não? Sim, tá aqui, ó. Então é uma conduta gravíssima. Ah, não estimulou a competitividade. Beleza. Agora, se além de não estimular, ainda frustrar o caráter competitivo, não tenha dúvidas. É tamanho, né, contundente esse ato que, obviamente, caracteriza um crime. Tá beleza? Então ele diz aqui, na nossa folhinha, ele está dizendo aí na questão de número 5, em razão do princípio da competitividade, uma licitação não pode adotar medidas que dificultem a natureza competitiva do certame. Não pode dificultar, foi o que ele disse aqui. Certo ou errado? Tá certo. Tá beleza, pessoal? Maravilha. Então, licitação não tem mistério. Tranquilo? Aparecida, tá tudo beleza? Maravilha. Então bate aqui, Aparecida. Tamo junto. Uhul. Beleza. Fechado? Questão de número 6. Vamos lá, hein? Questão de número 6 diz assim: a modalidade de licitação apropriada para os contratos de grande valor, que deve ser publicado com no mínimo 30 dias de intervalo entre a publicação e o recebimento das propostas. Reparem que aqui ele falou do prazo, a gente colocou a questão do prazo antes, já colabora um pouco. E em que não é exigido o registro prévio ou cadastro dos interessados, denomina-se A, tomada de preços, B, leilão, C, concurso, D, concorrência e E, convite. Vou perguntar, prova de analista de licitação, Ministério de Minas e Energia, 2013. Pergunto, queridos, questão de número 6. Vocês na prova marcariam a letra? Eu vi como resposta a letra dá, segundo. Vamos com calma. Vamos lá. Modalidade licitatória. Ai, Mota, me ajuda. Calma. Vamos lá. Posso apagar o dispensa e inexigibilidade aqui? Posso. Então vamos em frente. Posso apagar o caos também? Então, beleza. Vamos lá. Fique tranquilo. Ah, errei. Não errou, não. Calma. Os meus queridos alunos não erram. Eles têm uma nova vertente doutrinária. Fiquem tranquilos. Os queridos alunos não erram. Fiquem tranquilos. Não considere errado. Vamos reanalisar. Vamos lá. Modalidades. Mota. Modalidades, sim. Olha só. Modalidades de licitação. Mota, onde eu encontro as modalidades? Artigo 22. 20. Dois patinhos na lagoa. 22. Artigo 22, 8666. Mota, você já falou do 22 hoje aqui? Já. Eu já citei o 24, eu já citei o 25, já citei o terceiro, já falei no 17, citei aqui, o 21. Estão percebendo que os mais importantes estão aparecendo? Releiam esses artigos depois, ok? Vamos lá, ele diz lá, modalidades licitatórias. Nós temos a concorrência. A concorrência. Temos ainda a tomada de preços. Olha aqui, ó. A tomada de preços. Tem o convite. Existe o concurso, que não é concurso público. E ainda o nosso querido
leilão. Olha que beleza. Então essas aqui são as modalidades de licitação. Mota, eu sempre tive muita dificuldade para guardar essas modalidades licitatórias. Mas eu também tive um aluno que era assim. O aluno, ele escreveu as modalidades e foi lendo. Né? Foi lendo, pegou o papel e foi lendo na rua. Foi lendo assim na rua, sabe assim, não estava vendo nada. Foi ele lendo a modalidade. Aí tinha um cotoco na frente, ele tropeçou no cotoco, tropeçou e quebrou o cotoco. O responsável lá pelo lugar, porra, cara, porra, ele pegou, aproveitou que a cola tava ainda fresca, ele colocou o cotoco de volta. Aí o cara chegou e falou assim, pô, cara, quem me garante que isso aí tá no lugar? Ele falou aqui, ó, olha aqui, vou mostrar pra você, por causa da lei de licitações, eu vou te garantir que o cotoco tá no lugar. Aqui, ó, o cotoco, colei. Viu aqui, ó, o cotoco, tá beleza? Então, na hora da prova, se você lembrar do cotoco, colei, você vai lembrar das 5 modalidades na ordem que estão na lei. Isso que é o mais importante, porque geralmente quando tem macete, o cara bagunça tudo para fazer o macete. Aqui você grava na ordem que tá na lei, olha que bonito. Então, na hora da prova, se o cara reclamar das modalidades, é só você apontar pro chão e falar que o cotoco, colei, ó o cotoco, colei, beleza? Então, maravilha, são as modalidades licitatórias. Mota, a questão tá falando de qual? Ele disse aqui, contrato de grande valor. Ele disse ainda, deu mais uma informação aqui, em que não é exigido o registro prévio ou cadastro dos interessados. Peraí, contratações de grande valor. Isso é peculiaridade de qual modalidade? Da concorrência, que está no artigo 22, parágrafo 1º. Artigo 22, parágrafo 1º da Lei 8666. A concorrência, que é modalidade licitatória entre quaisquer interessados. Modalidade licitatória entre quaisquer interessados. Beleza? Entre quaisquer interessados. Por isso, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro assevera que a universalidade é característica da concorrência. Universalidade por quê? Entre quaisquer interessados. Tanto é verdade que na concorrência existe a necessidade de uma fase de habilitação preliminar. Eu pergunto, participa da concorrência o quê? Só quem estiver cadastrado? Não. Então não é necessária essa fase de habilitação preliminar para que o cara comprove que tem os requisitos mínimos para execução do objeto. Fala, beleza, então isso é necessário, exatamente para que você tenha o perfil para seguir naquele procedimento. Se não tiver o perfil, não vai nem enfrentar a fase de competição propriamente dita. Se não comprovar que tem os requisitos mínimos, um abraço, fica para a próxima, ok? Então, essa habilitação é necessária. A concorrência necessita. Na tomada de preços, por exemplo, existe a necessidade dessa habilitação preliminar? Não, porque para participar da tomada de preços, ou já estar cadastrado, ou pelo menos reunir as condições para o cadastramento até o terceiro dia anterior. Não é isso? Não é isso, gente? Está escrito lá no parágrafo 2º, tomada de preços. Mota, na tomada de preços, então, não se fala em habilitação preliminar? Não se fala. Por quê? Porque na tomada de preços participam os interessados devidamente cadastrados ou aqueles que reunirem as condições para cadastramento até o terceiro dia. Cadastramento até o terceiro dia. Nota, eu nunca vou lembrar que cadastramento na tomada de preço é o terceiro dia. Não vou lembrar nunca. Esse é prazo. Prazo eu sempre esqueço, Nota, não vai. Você não vai esquecer. Não vai esquecer que a tomada de preço é até o terceiro dia. Não vai esquecer. Vou mostrar pra você que você não vai esquecer. Queridos, isso aqui é uma tomada de preços. Então, o prazo no caso da tomada, de acordo com as novas especificações, é de? Beleza? Isso porque a modalidade é uma tomada. Tá claro, pessoal? Maravilha? Então, se ele falar em tomada de preços, tomada, beleza? Até olhando para a tomada, você está estudando licitações. Fechado? Tranquilo? Então, se você estiver com o olhar perdido e alguém falar, tá pensando em alguma coisa? Não, estudando licitação. Beleza? Lembrando de quê? Tomadas de preços, tranquilo? Então, concorrência, habilitação preliminar. Cá para nós, realmente a concorrência precisa, né, de uma fase de habilitação preliminar. Exatamente para quê? Para preliminar aquele que não tem os requisitos. Me fiz entender? Então, no caso da concorrência, como pode participar quaisquer interessados, né? Então, nesse caso, a habilitação é exatamente para quê? Preliminar. Me fez entender? É preliminar aquele que não tem os requisitos. Está claro até aqui? Fechado. Então, artigo 22, parágrafo 1º, trata dessa modalidade. Acertou quem marcou na número 6
Resposta, letra D, de deixaram uma vaga para você. Tá tranquilo até aqui? Fechado, pessoal? Dúvidas? Maravilha? Vamos em frente. Questão de número 7, hein? Olha aí, hein? Questão de número 7. Quem acertar número 7 vai ganhar um sorriso, hein? Ó, a respeito das modalidades de licitação, assinale a opção correta. Ele diz assim, letra A. O convite é a modalidade de licitação utilizada para as contratações de serviços até R$150 mil. Na letra B, que o concurso é a modalidade de licitação utilizada para a escolha de trabalho técnico ou artístico mediante a instituição de prêmios ou a remuneração aos vencedores, conforme critérios especificados em edital. Na letra C, que na tomada de preços, a habilitação do licitante ocorre em momento posterior ao da abertura do procedimento. Que na letra D, o leilão é modalidade de licitação destinada à compra de bens comuns pela administração pública. E na letra E, o pregão, que não está previsto na lei. 8666 é modalidade de licitação em desuso. Eu trouxe essa questão, depois eu vou dizer uma coisa aqui para que vocês fiquem atentos na hora que estiverem fazendo prova. Perdão, por quê? Porque muita gente, quando faz prova do CESP, se assusta com a redação das questões. Tem gente que quando faz prova do CESP já parte da premissa de que a questão tem pegadinha. Vocês já fizeram isso em prova? Tá fazendo questão de prova? O CESP coloca lá, acerca da matemática, julgue os itens a seguir. Aí coloca lá, item 2. Aí ele coloca assim, 1 mais 1 igual a 2. Fala assim, cara, essa questão é do CESP, cara. Isso tá errado. Ele deve estar perguntando o sistema binário, tá errado. Isso tá errado. A gente não fica com aquela sensação de que o CESP dificulta até o que é fácil? Pessoal, calma, não precisa se desesperar, tranquilo? Então, vamos à questão. Na prova, os amigos marcariam na número 7 a letra? B. Eu vi como resposta a letra B de dado. Vocês ouviram também? Letra B de dado. Ouviram também? Letra B de dado. O de dado veio aquele no finalzinho, assim. Que nem quando tá batendo parabéns, ele fica sozinho batendo palma no final. Então, veio esse dado no finalzinho. Queridos, vamos analisar uma por uma? Melhor assim, olha só. Vamos lá. Letra A. O convite é a modalidade de licitação. Parou. Convite é a modalidade de licitação? É só lembrar do cotoco? Colei, beleza. Utilizada para as contratações de serviços até R$150 mil. Por que 80? Mota, tem valores, né? Tem. Entendi. Qual é o artigo que fala sobre isso? O 23. O artigo 23 é o néctar, é a cereja do bolo, beleza? O artigo 23 traz todos esses valores aí. Mota, mas eu não consigo gravar esses valores. Vamos gravar esses valores então? Vem com o Mota pro quadro aqui, por gentileza. Posso apagar esses prazos aqui? Beleza, vamos lá. Vamos aos valores. Mota, eu tenho que saber os valores necessariamente. Você tem que saber os valores. Vamos fazer uma pequena tabelinha aqui. Eu tenho aqui uma tabelinha com 2 colunas e 3 linhas, beleza? Aqui eu vou colocar a concorrência. Aqui a tomada de preços e aqui o convite. Vou colocar aqui obras e serviços de engenharia. E vou colocar aqui compras e outros serviços. O que o artigo 23 nos traz? Ele fala dos valores concernentes a cada uma dessas naturezas aqui. Vamos comigo aqui. Primeira coluna, obras e serviços de engenharia. Vou preencher com a caneta azul. Convite, obras e serviços de engenharia até 150 mil reais. Pronto. Tomada de preços até 1.500.000 reais.
Se o valor estiver acima de 1.500.000, a modalidade será a concorrência. Mas não podemos esquecer aqui, e também na coluna que vou colocar aqui ao lado, filosofia jurídica aqui, quem pode mais, pode menos. Beleza? Quem pode mais, pode menos. Guarda isso. Quem pode mais, pode menos. Bota aí se quem pode mais, pode menos, me ajuda em quê? Ajuda pelo seguinte, se o valor for acima de 1.500.000, obras e serviços de engenharia, a modalidade é a concorrência. Mas se ele for abaixo disso, nós já vimos aqui, né, dentro de cada limite, a tomada de preços e o convite. Mas a administração, caso queira, pode optar pela concorrência? Sim, porque quem pode mais, pode menos. Já vou explicar isso agora. No caso aqui da segunda coluna, caneta vermelha, convite, compras e outros serviços, até 80.000. Agora sim, tomada de preços até 650.000. Se for acima de 650.000, aí é a concorrência. Vale também a regra do quem pode mais, pode menos. Bom, até aqui tá tranquilo? Beleza? Gravar essa tabela não é uma tarefa muito difícil, mas essa tabela não deve ser decorada, ela deve ser entendida. Se você decorar essa tabela, não é suficiente para a prova, você tem que entendê-la. Vamos raciocinar aqui juntos. Todo mundo copiou? Joia? Esquece o caderno, vem para o Moda com quadro aqui, por favor. Convite, tomada de preços, concorrência. Obras e serviços de engenharia, coluna azul. Convite. O convite, vamos imaginar que isso aqui não seja valor em reais, que seja peso. Peso, em quilos, toneladas, não sei. Enfim, ele coloca aqui, o convite consegue levantar até 150.000, digamos, quilos. Vamos colocar assim. A tomada de preços consegue levantar até 1.500.000, digamos, quilos. A concorrência levanta, inclusive, acima de 1.500.000 quilos. Vocês concordam comigo que quem levanta acima de 1.500.000 levanta até 1.500.000? Concordam comigo? E levanta até 150.000? Levanta ou não levanta? Levanta, beleza. Então, quem pode mais, pode menos. Agora, quem pode menos, não pode mais. Tá claro para todo mundo? Fechado? Então, quem pode? Pode. Mas quem pode? Não pode? Beleza? Fechado. Joia. A mesma regra vale aqui. Todo mundo pescou o raciocínio? Vamos fazer um test drive. Esquece a folha, olha para o quadro. Esquece a folha, olha para o quadro, por gentileza. A administração pública vai realizar uma licitação. O objeto da licitação é uma obra. Valor estimado de contratação, R$1 milhão. Todo mundo pensou? Tempo esgotado. Olha para o quadro, obra R$1 milhão. Coluna azul ou coluna vermelha? Azul. Por quê? Porque o objeto é? Se jogar na coluna errada já erra a questão. Para começar, coluna azul. Segundo passo, cabe convite? Eu disse 1 milhão. Cabe convite? O convite levanta até 150.000. 1 milhão é muito pesado, ele não sustenta. Cabe tomada de preços? Cabe. Pode usar a concorrência? Porque quem pode mais? Então a administração discricionariamente pode ou não pode empregar a tomada de preços ou a concorrência? Nesse caso, ela pode ou não pode discricionariamente optar por uma das duas? Sim ou não? Sim, mas o convite não pode. Todo mundo entendeu? Número 2. A administração realizará uma compra. Essa aquisição, valor, R$900 mil. Quadro. Tempo esgotado. Coluna azul ou coluna vermelha? Vermelha. Beleza. Cabe convite? Não. Cabe tomada de preços? Não. Cabe concorrência? Então, nesse caso, só cabe concorrência. Tá joia? Serviço de engenharia, valor, R$130 mil. Serviço de engenharia, R$130 mil. Primeira pergunta, coluna azul ou vermelha? Azul. Cabe convite? Cabe. Cabe tomada de preços? Cabe. Cabe concorrência? Ela pode escolher entre qualquer uma das três. Todo mundo entendeu?
Todo mundo reparou que não tem que guardar valor, decorar valor. Decorar é um convite a uma pegadinha no dia da prova. Até aqui tá joia? Fechado. Volta para a questão, volta para a questão, volta para a questão. Ele disse na letra A assim: o convite é a modalidade de licitação utilizada para as contratações de serviços até 150 mil. No quadro, por gentileza. Qualquer serviço vai caber convite até 150 mil? Não. Se for um serviço diferente de serviço de engenharia, só pode ser até quanto? Até 80. Se for um serviço de engenharia, aí pode ser até 150? Pode. Ele generalizou como se tudo fosse serviço. Ah, tá fora. Na letra B ele diz: o concurso é a modalidade de licitação utilizada para escolha de trabalho técnico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração dos vencedores, conforme critérios especificados em edital. A minha pergunta é: trabalho técnico cabe concurso? Trabalho artístico cabe concurso? A pessoa recebe um prêmio ou uma remuneração? Sim. E os critérios são especificados no edital? Sim. Guarda essa opção, letra B aí por enquanto. Na letra C, na tomada de preços, a habilitação do licitante ocorre em momento posterior ao da abertura do procedimento. Espera aí, posterior? A habilitação, ela já ocorre ou não ocorre pelo fato de ter que estar cadastrado ou reunir as condições para cadastramento tomada até o terceiro. Então eu pergunto, exige-se aqui a realização da habilitação em momento posterior? Não, porque o cara já comprovou a situação dele. Essa habilitação, ela tem que acontecer no caso de quem? Da concorrência. No caso da concorrência, a habilitação é realizada preliminar, aquele que não tem o requisito mínimo. Fechado? Então já vimos que a letra C está fora. Na letra D, o leilão é modalidade de licitação destinada à compra de bens comuns pela administração pública. Peraí, a aquisição de bens comuns é leilão? Não. Leilão é para você adquirir ou para desfazer? Para desfazer. E outra, bens e serviços comuns, objeto de qual modalidade? Do pregão. A aquisição de bens e serviços comuns, pregão, regido pela Lei 10.520 de 2002. Lei 10.520 de 2002, aí sim você tem a acepção estrita do pregão, beleza? E leilão, só complementando o comentário, o leilão ele é utilizado para a venda de bens móveis inservíveis para administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados. Existem outras situações, tem caso de alienação de bem imóvel que também pode empregar o leilão, então tem várias situações. Mota, onde é que eu vejo o leilão na 8666? No mesmo artigo 22, parágrafo 5º, ok? Lá você tem as premissas relacionadas ao leilão. Então, venda de bens móveis inservíveis. Mota, bens móveis? Sim. Inservíveis? Sim. Móvel é o que se move? Sim. Inservível é o que não serve para nada? Sim. Mota, vou leiloar meu marido, é um bem móvel e inservível. Não faz isso. Não faz isso com o rapaz. Deixa ele, não faz isso não. Vamos lá então, hein? Letra E. O pregão que não está previsto na Lei 8666. Parou! A Lei 8666 cita expressamente 5 modalidades. Cotoco, colei. O pregão tá lá? Não. Se o pregão tivesse aqui, né? Cotoco, colei com o pregão. Ia ser complicado, né? Então não ia dar certo. É modalidade licitatória em desuso. É em desuso? Cada vez que o tempo passa, mais se adota o pregão. Porque o pregão é extremamente célere e muito mais que a concorrência. Aliás, no pregão existe uma inversão de fases que não parece não. Essa inversão torna tudo mais rápido. Na concorrência, primeiro você realiza a habilitação, ou seja, analisa a documentação de todo mundo, para só depois você analisar as propostas. No pregão, você primeiro vai para o documento ou primeiro vai para a proposta? E primeiro para a proposta. Então você vai pegar vai escolher no pregão, o pessoal apresentou as propostas, depois existem lances verbais e sucessivos, até que você chega ao menor valor. Beleza, o pregão seleciona pelo menor preço. Aí é que você vai para a fase documental. Existem mais algumas formalidades, mas aí é que você vai para a fase documental. Onde é que está a celeridade? Você só analisa o documento daquele que ofereceu o menor valor. Deu para entender? Isso torna ou não torna muito mais célere? Porque você não perdeu um tempo gigante. Você não perdeu um tempo gigante analisando o documento.
Ficou claro para todo mundo isso? Então, se você não perdeu esse tempo gigante, olha como é mais célere. A concorrência é um namoro à moda antiga. Namoro à moda antiga. Deixe-me ver aqui o seu currículo. Deixe-me ver para ver se pode casar com minha filha. Deixe-me ver. Vou analisar a documentação dos candidatos. Fiquem sentados aí os candidatos. Os candidatos não vão mofar ali sentados. Vão. No pregão não, já é uma coisa mais moderna. O pregão já vai logo e escolhe, fala, agora eu quero ver o documento. Beleza? Primeiro ele escolhe, depois ele vê a documentação. Tá, beleza? É mais moderno. Deu para entender? Fechado. Queridos, vocês perceberam que a única modalidade, ou melhor, a única opção que não apresentou nenhum impropério foi a letra B de bola? Vocês perceberam que a letra B de bola foi a única que não apresentou nenhum impropério? B de bola, não foi? Hã? Ah, é B de dado, é verdade, a letra B de dado, né? Não foi a letra B de bola? A pergunta é, vocês perceberam que ele disse técnico e artístico e faltou o científico? Isso numa prova, você já poderia pensar que era uma pegadinha, não poderia? A resposta certa é a letra B de bola. Por quê? Porque você não viu o científico aí. Mota, o científico não está aqui. Mas ele não disse apenas técnico ou artístico. Ele disse técnico ou artístico. Todo mundo entendeu? Então, pergunto, qual é, eu diria, a menos errada das 5? A resposta da prova foi a letra B. Vocês entenderam? Então, é o que eu quero mostrar para vocês. O CESP também, às vezes, formula uma questão de maneira que não é a mais correta. Sim, a resposta B de bola. Fala, querido. Diga. Sim. Sim. Claro. Você é o chefe. O professor Alexander Ruas quer tirar uma dúvida sobre licitações. Pode, mas como é que eu posso fazer aqui? Você é o chefe. Você é o chefe. Você é meu filho. Você pode. Meu filho, minha cara, né? Meu filho. Fala, meu filho. Faz uma coisa, seleciona. Já tá com elas engatilhadas aí. Vai selecionando, daqui a pouco a gente já entra. Ok? Pessoal que tá ouvindo aí a nossa aula agora, o Adalto tá aqui já organizando as dúvidas. O que puder ajudar aqui, a gente vai fazer, beleza? Fechado? Oi? Tá, ele vai selecionar aqui. Falou? Vamos lá então. Então, questão de número 7, resposta letra B de Big Coke gelada. Tá tranquilo até aqui? Beleza, maravilha. Vamos que vamos, hein?